Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o estudo do Reino dos Céus, onde nós vamos falar hoje mais especificamente sobre a grande influência do Reino dos Céus. Como o Reino dos Céus, ele muda a nossa vida quando ele é aceito, né? Quando a gente coloca dentro do nosso coração e a gente deixa Jesus trabalhar, deixa o Espírito Santo se mover e transformar a nossa vida, ele se torna de grande influência, ele se torna grande. E aquilo que parecia pequeno vai crescendo, 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 tomando conta da nossa vida e até da vida de quem está ao nosso redor. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 33, que diz assim: Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então a gente percebe aqui nessa leitura como que Jesus, ele compara, ele estabelece esse paralelo, ele faz aquela parábola falando sobre o fermento, que é algo que é pequeno aparentemente, muito parecido com a parábola que a gente contou no vídeo anterior, que era sobre o grão de mostarda, que era a menor das sementes, mas se plantada ia crescer. E o fermento também, quando a gente vai fazer uma receita, o fermento é um dos ingredientes que a gente menos coloca, seja num pão, seja num bolo. A gente sabe que o fermento, ele é pequeno comparado às medidas de farinha, tanto que até Jesus fala que é como uma mulher que pegou aquele fermento e colocou ali, escondeu ele em 3 medidas de farinha. Porém, o fermento, ele leveda e o fermento, ele cresce. Então, nós aprendemos aqui que Jesus, ele quer que esse reino de Deus se expanda dentro de nós. Não adianta só a gente querer falar de Jesus para todo mundo, sendo que a gente não vive nada daquilo. A gente percebe que no começo o reino dos céus ele pode parecer muito pequeno no coração das pessoas que o aceitam, porque é algo que muitas vezes a gente fala, essa pessoa aceitou, mas a gente não sabe como vai ser o final da caminhada. Sim, nós não sabemos, mas o Senhor já sabe. E a nossa obrigação é pregar o reino de Deus, pregar o reino dos céus para todas as pessoas, levar a palavra do Senhor adiante. O Senhor Jesus chama todas as pessoas para pregarem, todos aqueles que o aceitam a pregarem o reino de Deus e fazê-lo conhecido. E a gente percebe aqui que só porque algo é pequeno no começo, não quer dizer que é insignificante e que não vai gerar frutos. Muito pelo contrário, nós devemos regar as sementes, preservar elas, cuidar delas, adubar, até que aquilo se torne uma grande árvore, né? Então a gente sabe que a pequenez e a aparência de insignificância no princípio, ela pode até parecer que não vai dar certo, mas a gente sabe que vai gerar grandes frutos. E nós precisamos também ter paciência no processo. A gente sabe que o processo de crescimento do reino dos céus, ele é um processo gradativo dentro de nós. A gente sabe que o reino ele pode parecer pequeno no começo, mas depois ele vai se expandir. Então Jesus ele usa aqui essa paralelo aqui comparando com o fermento, porque ele fala assim, olha, assim como me pode parecer pequeno no começo, isso vai transbordar. Então, assim como o fermento fica escondido até aparecer a sua grande influência, o reino dos céus fica escondido no nosso coração até se exteriorizar e transbordar na nossa vida, nas nossas ações, naquilo que a gente faz, no como a gente age, as nossas palavras, as nossas ações e até a vida de outras pessoas. O processo de crescimento ele é maravilhoso. O processo de crescimento ele não pode ser desprezado. O processo de crescimento ele não pode ser negligenciado. Então, a gente aprende aqui que o reino dos céus, ele deve ser levado adiante, ele deve ser conservado e que nós devemos amar o Senhor Jesus. Quando ele coloca aqui até esse paralelo com a mulher, né? Ele coloca aqui essa parábola citando aqui o exemplo de uma mulher, porque eram as mulheres que estavam ali fazendo a refeição naquela época, elas que preparavam os alimentos, preparavam as refeições, o almoço, o jantar, o café da manhã, elas que preparavam os pães daquela época, e ele usa o exemplo da mulher para falar assim, olha, tá vendo? Até uma mulher que naquela época podia parecer algo tão insignificante, porque a mulher ali não era tão tida assim como para ensinar coisas. Quando a gente vê até na ressurreição, as mulheres não eram tidas ali naquele grau de importância necessário. Não que a gente deva ser feminista, não que a gente deva abraçar as ideologias mundanas, porque as ideologias mundanas sempre querem distorcer, mas o Senhor Jesus nos coloca no lugar onde nós devemos estar, nos lugares onde nós devemos ocupar, nos lugares onde a gente deve ser, sim, submisso no sentido a Deus e até ser submisso como servos aos outros, mas sempre mantendo respeito. Jesus coloca assim como uma mulher
que ela tenha sabedoria de esconder aquele fermento em 3 medidas de farinha, nós devemos fazer isso também. Nós devemos colocar o reino dos céus dentro de nós, a palavra de Deus dentro de nós, para que venha crescer e transbordar. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós possamos sim transbordar para o reino todos os dias. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!